No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Renata vai salvar Jerônimo e vai se vingar do Augusto da pior forma. O bandido vai se ferrar e o plano dele de matar Jerônimo para ele ficar com o caminho livre, para ficar com a Renata, vai por água abaixo literalmente. E você vai ver, depois que Renata encontra Jerônimo, ela será sequestrada por Augusto. A mocinha sofrerá tanto nas mãos do marginal e vai acabar perdendo o filho que ela esperava do Jerônimo. Renata vai se arrepender amargamente de não ter se afastado do Augusto enquanto havia tempo. Mas Jerônimo não vai deixar barato e vai de atrás da mocinha e consegue resgatar Renata das mãos do bandido. Mas para isso acontecer, o fazendeiro terá que matar Augusto e vai vingar a morte do filhinho dele, que Augusto matou na barriga da Renata. Por fim, Aníbal ficará milionário, já que Augusto morrerá, e Aníbal será o único herdeiro de tudo que pertencia ao marginal. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata vai voltar para a capital e Selena e Adriana vão estar lá visitando a Renata, quando a bandida da Roberta vai chegar. Nesse momento, Selena vai enfrentar a ex-amiga e conta que Renata deve se cuidar da Roberta, pois a irmã da Renata é a maior inimiga dela. Roberta manda a ex-amiga se calar e diz que Selena vai se arrepender e muito por tentar delatar ela. E será nesse momento que Selena vai desmascarar a Roberta e conta que a bandida é amante do Augusto e que sempre foi, e que Roberta sempre enganou e traiu a Renata pelas costas. Renata ficará completamente em choque com tudo que ela está ouvindo. Selena ainda vai revelar que Roberta sempre teve ciúmes e inveja de Renata, pois Roberta é muito mais feia que a Renata, pois Roberta se parece um dragão, enquanto Renata é muito linda e por isso Roberta morre de ódio dela. A bandida da Roberta vai surtar e parte para cima da ex-amiga, mas vai levar uns tapas na cara. E Renata pegará a Roberta pelos cabelos e fala que ela vai se arrepender e muito por ter enganado a própria irmã. A marginal, na maior cara dura, vai mentir que foi Augusto quem se apaixonou por ela primeiro. Mas Selena fala que Roberta sempre quer os namorados da Renata e que por isso Renata sempre sofre, pois tem uma inimiga perto dela, e é a própria irmã. A bandida ficará com a cara no chão e não sabe o que dizer. Selena ainda fala que um dia Roberta ia pagar pelas maldades que ela fez para todos. Nesse momento, Roberta parte para cima da Selena, mas vai levar a maior surra da amiga dela, na verdade da ex-amiga. Selena vai arrancar um dente da Roberta a socos, e a bandida vai se arrepender de ter nascido, muito menos de ter sido amiga da Selena. Depois Renata fala que ela dormia na mesma casa com sua maior inimiga e que ela nunca percebeu isso. Mas Adriana fala que Renata se fazia de cega pois estava na cara e todos viam o quanto Roberta odiava Renata e que Roberta seria capaz de matar a irmã a facadas e que Renata nunca quis ver isso e nunca acreditou em tudo que os outros falavam, principalmente o Jerônimo. Nesse momento o padre vai ligar para Marina e pergunta à sobrinha onde ela está. Marina conta que ela está seguindo com a sua vida e fala que ela está bem. E fala que o padre não precisa ficar preocupado. Ele vai insistir e pergunta como que Marina foi capaz de fugir com um homem casado, se sabia que Jerônimo tinha Renata. A médica não entende do que o tio está falando e pergunta como assim que ela fugiu com um homem casado que é o Jerônimo. Será nesse momento que o padre vai descobrir que Marina jamais fugiu com o Jerônimo coisa alguma. Já Regina vai escutar Renata gritando de ódio e vai ver o que a mocinha tem para ficar assim desse jeito. Renata conta que ela acabou de saber que Roberta é amante do Augusto e que Roberta sempre esteve com Augusto na mesma época em que a Renata era noiva do bandido. Regina vai perceber a cobra venenosa que Roberta é e fala que essa marginal não pode ser a filha dela. Depois Regina junto a Gonçalo diz que Roberta seguiu tudo que a Josefina ensinou para ela.
Porém, Adriana fala que Roberta poderia escolher assim como Renata fez, pois Renata foi criada também pela Josefina, mas escolheu seguir o caminho do bem. Mas que Roberta não só escolheu o caminho do mal, pois já corre no sangue dela, pois ela puxou a mãe dela, Josefina, uma marginal, e que uma para outra são iguaizinhas, e que Roberta é muito pior do que a própria Josefina, pois ela aprendeu muito mais com a professora dela. Regina não entende porque Adriana está falando isso. Adriana fala que está na cara que a filha da Regina só pode ser a Renata e não a Roberta, pois olha só a aparência. Até na aparência, Regina e Renata são muito parecidas, já Roberta é muito parecida com a Josefina, não só nas atitudes, mas sim na aparência. Enquanto isso, está uma senhora do povoado ali cuidando de uma pessoa muito machucada, que na verdade é o Jerônimo. Ela mandou chamar pelo Carlos e pelo Lázaro para saber se essa pessoa que ela está cuidando é o homem dono da fazenda que Carlos está procurando. Eles ficarão completamente chocados em ver que é o patrão deles ali que está bem vivo. A mulher revela que ela encontrou esse homem caído no chão e que ela viu quando um carro parou e tinha vários marginais nesse carro e jogaram esse homem do penhasco e que provavelmente queriam matar esse homem a sangue frio. Mas que ela chegou bem na hora e ajudou esse homem e trouxe ele para casa e agora ela estava cuidando dele. Ela fala que ele começa a chamar pela Renata e chama por ela todos os dias, porém que ele não se acorda pois estava com muita febre. Carlos ficará completamente paralisado e fala que isso aí é um milagre, pois tudo que Jerônimo passou ainda está vivo. Carlos então fala para ela que ele conhece sim e que esse homem é seu patrão. Ela conta como que ela viu tudo acontecer e fala que ela viu que era o Augusto que estava no carro junto com os capangas e que ela conhece muito bem a fama desse marginal do Augusto, que quis matar o Jerônimo. Carlos vai falar então com seu patrão e pede que ele se acorde e conta para ele que agora a Renata está grávida e que o fazendeiro deve se recuperar, pois tem um filho para cuidar com a Renata também. Terá 2 filhos com a Marina. E que Jerônimo deve ser muito forte e superar essa, já que ele está vivo até agora. A mulher fala que pelo que Jerônimo chama por Renata, esse é o motivo que ele não se entregou ainda para a morte, pois ele chama por ela dia e noite, mas que ela não consegue fazer com que ele se acorde, pois ele estava queimando em febre. Nesse momento, Renata vai estar em casa muito nervosa, quando ela recebe a ligação do Carlos. Ela vai descobrir que Jerônimo está vivo e que ele nunca abandonou ela. A mocinha ficará muito emocionada e fala que ela está sonhando. Carlos revela que Jerônimo quase morreu, pois pelo jeito tentaram matar ele, mas que ele está ali praticamente em coma, mas que aos poucos está se acordando e chama só por Renata. A mocinha pede que passe um telefone então pro Jerônimo, assim ela pensa em falar com ele, para ver se o fazendeiro vai se acordar. E será isso que Carlos vai fazer. Ele vai colocar então o telefone no ouvido do Jerônimo, para que a mocinha então comece a chamar pelo marido. E não é que vai dar certo. Quando Renata começa a chamar por Jerônimo e revela que eles vão ter um filho, o fazendeiro vai se acordar e será na mesma hora. Renata chora no telefone e fala ao Jerônimo que ela pensava que ele tinha abandonado ela e o bebê que ela espera, pois ela pensava que ele tinha se ido embora com a Marina, mas que agora ela vê o quanto ele ama ela de verdade, pois quase mataram ele a sangue frio. Ele consegue então responder a Renata e fala que Renata é o amor da vida dele e que ele vai lutar para sobreviver, para ficar com ela e com seu filho. Finalmente, agora Renata já sabe que Jerônimo está bem vivo esperando por ela. A mocinha e toda a família então vão comemorar e Regina fala que ela sabia que Jerônimo jamais ia fugir com a Marina e ia deixar a Renata. Carlos vai ligar então para Renata novamente e avisa a mocinha que ele agora nesse momento junto com o Lázaro e com o Jerônimo estão indo para a fazenda bonita e que lá Renata pode se encontrar com eles. Gonçalo ficará feliz da vida em ver que Renata está ali agora contente, pois sabe que não foi abandonada pelo Jerônimo. A mocinha fala que finalmente ela vai ser feliz, pois Jerônimo está bem vivo e está esperando por ela, e que só sobreviveu
porque pensa em seguir a vida com ela e com o filho que eles vão ter. Enquanto isso, Roberta vai ligar para o Augusto e revela que Renata já sabe de toda a verdade, que ela e Augusto sempre foram amantes, que Renata ficou completamente furiosa. Augusto pergunta para Roberta se ela negou isso tudo. Nesse momento, a bandida Roberta vai enganar o Augusto e mente que ela negou tudo, mas que Renata não acreditou nela nem um pouco. O marginal fala que isso era a última coisa que poderia acontecer. Renata descobrir que os dois são amantes, pois agora Renata vai ver que ele não presta mesmo. Mas Roberta fala para ela mesma que Augusto está bem errado se ele pensa que vai ficar com a Renata. Se na verdade ele tem que ficar com ela, isso sim, e Renata deve então apodrecer sozinha como ela queria. Já mais tarde, Adriana e Renata se preparam para saírem para a fazenda, para ir ao encontro do Jerônimo. Mas o que as duas não imaginavam é que Roberta estava na cola delas e avisou Augusto que Renata vai para a fazenda agora se encontrar com o Jerônimo, que foi encontrado vivo, e que Augusto está planejando algo terrível contra a mocinha. Já Jerônimo vai cair em si e se acorda plenamente. Ele conta para o Lázaro e para o Carlos que foi Augusto que quis matar ele a sangue frio, junto com os capangas. Tudo isso para que ele conseguisse ficar com a Renata, já que Augusto é louco da cabeça e sonha que Renata seja a esposa dele. Mas Lázaro conta para o Jerônimo que Renata está sofrendo muito, pois pensava que tinha sido abandonada pelo Jerônimo, que ele fugiu com a Marina, mas que agora sim a mocinha está feliz e que Augusto nunca vai conseguir colocar a mão em Renata. Jerônimo fala que agora ele está mais forte do que nunca e que ele mesmo dará cabo do Augusto com as próprias mãos. Lázaro fala que o patrão não precisa agora se preocupar com isso, pois Augusto vai para a cadeia. Já mais tarde, Augusto vai aparecer num barco, onde será o esconderijo, pois ele pensa em sequestrar a Renata e fazer daquele barco a casa dele com ela, e assim pensa em levar a mocinha para sempre, e assim ela vai ser então a esposa dele de uma vez por todas. Depois Renata então vai ligar para o Carlos e avisa que ela já está chegando na fazenda e que está louca para ver o Jerônimo, e pergunta aonde é essa casa que ele está sendo cuidado, pois ela pensou melhor e disse que queria ir para essa casa onde está o Jerônimo e que não quer esperar para encontrar o seu esposo só na fazenda. Mas Carlos fala para Renata que é uma oca, um lugar bem isolado, onde está o Jerônimo, e manda a mocinha seguir então adiante para a fazenda, que lá logo ela vai se encontrar com o Jerônimo. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento Renata ia ser sequestrada pelo Augusto, pois o marginal mandou os capangas dele pararem o carro no meio do caminho, e assim Renata será pega de surpresa. A mocinha então será levada à força e vão acabar dopando ela. Renata vai desmaiar e assim ela será sequestrada então pelo Augusto. A mocinha vai passar poucas e boas nas mãos do bandido e ele vai usar Renata como ele bem entende, até que a mocinha vai se acordar e percebe que o sem vergonha fez dela sua mulher. E pela primeira vez na vida, Renata vai perceber que ela errou em nunca ter acreditado em tudo que Jerônimo falava para ela sobre Augusto, pois ele sempre avisou para ela que ela se cuidasse sem vergonha do Augusto, pois ele era muito perigoso. Ele avisa Renata que agora ela é mulher dele e que Renata e ele serão felizes para toda a vida e que ele será o melhor marido que ela já teve nessa vida toda. Furiosa, Renata fala que nem se ela ficasse viúva, ou que se Augusto fosse o último homem da face da terra, ela seria a mulher dele. Nesse momento ela vai tentar então fugir, e Augusto pegará então ela pelos cabelos e dará a maior surra na Renata. Ele avisa que ou ela ficará com ele por bem ou ficará por mal, e ameaça então de matar o bebê que ela carrega do Jerônimo. Depois ele vai deixar então Renata sozinha, e ela vai se dar de conta o quanto ela foi a culpada de tudo o que está acontecendo, pois ela trouxe o bandido do Augusto para dentro da casa dela e ainda levou o bandido para dentro da fazenda. Mesmo Jerônimo sendo contra, ela nunca respeitou o seu marido. Enquanto isso,
Jerônimo vai sofrer em saber que Renata foi levada pelo bandido do Augusto. Ele fala que ele mesmo dará cabo da vida desse marginal de uma vez por todas. Mas Regina manda o amigo ficar calmo, pois a polícia já está de atrás deles nesse momento. Jerônimo fala que Regina deve ficar de boca calada, pois Roberta não pode saber que ele sobreviveu, pois a bandida vai avisar o Augusto e fala a Regina que Roberta é cúmplice do Augusto e sabe muito bem do paradeiro da Renata. Regina fala que ela foi uma idiota mesmo, em ter acreditado em Roberta pensando que a megera tinha se regenerado. Mas o fazendeiro fala que Roberta seria capaz de matar Renata, Regina e Gonçalo e todos que se metessem no caminho dela, pois ela só ama a mãe dela, a Josefina. Enquanto isso, Renata vai colocar uma roupa de festa que o bandido fez ela vestir, para que eles possam dançar e jantem no barco à luz de velas. Ele fala a Renata que ela está linda e que por baixo dessa roupa está uma fantasia, que Renata vai usar para ele mais tarde. Furiosa, Renata vai lembrar o bandido que ela está gestante e que ela carrega um bebê na barriga dela e que Augusto não pode fazer essas maldades com ela. Será nesse momento que o marginal bate em Renata então e vai encher a barriga dela a socos e faz a mocinha perder o filho que ela esperava do Jerônimo. Chorando, Renata vai começar então a perder líquido e percebe que seu filho não existe mais. Ela sofre pois ela é a única culpada por estar ali presa com Augusto, se ela mesma escolheu ser amiga dele, mesmo todos sendo contra o marginal. Enquanto isso, Honório vai invadir o quarto da bandida da Roberta e exige saber aonde está a Renata, pois ele tem certeza que a marginal está agindo junto com Augusto e com a Josefina. Assim vergonha manda o Chiu sair dali agora mesmo, antes que ela perca a cabeça. Constanza, furiosa, pergunta se Roberta é assassina como a mãe dela, a Josefina, pois ela e Augusto tentaram matar o Jerônimo e agora sumiram com a Renata do mapa. Roberta vai gritar que Renata é a mulher do Augusto faz muito tempo e que mesmo Renata tendo voltado com o Jerônimo, Renata nunca deixou de ver Augusto e que Jerônimo sabia muito bem disso. Nesse momento, Gonçalo vai ligar para Roberta e exige saber o que ela sabe da Renata e o que ela e o bandido do amante dela, Augusto, fizeram com a mocinha. A bandida vai surtar e nega tudo e diz que ela não tem culpa de nada. Mas Gonçalo avisa Roberta que ele está cansado das mentiras e maldades dela, pois já não basta ela ter então enganado a Regina e ter se passado pela filha roubada da Regina e ter usurpado o lugar da Renata. Ainda quer matar Renata e Jerônimo. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo está indo de atrás da Renata junto com Matias num barquinho. Ele fala que vai salvar a Renata custe o que custar. O fazendeiro consegue invadir o barco sem que Augusto perceba. Jerônimo vai atacar então o marginal com um espeto de churrasco. Mas Augusto fala que ele matará Jerônimo e os dois então começarão a lutar. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo ia atacar ele com toda a sua raiva e Augusto seria atingido gravemente. Finalmente, Jerônimo vai conseguir salvar a Renata das garras do Augusto. O bandido vai cair no chão ferido gravemente. Depois a mocinha fala que passou horrores nas mãos do Augusto. E Jerônimo fala que agora o infeliz está entre a vida e a morte e que ele nunca mais voltará a tocar na Renata. E se passará então alguns dias. Jerônimo vai aparecer na fazenda do lado da esposa amada. Ele fala que está sonhando com esse momento muito bom. A mocinha fala que até agora ela não consegue acreditar que ela perdeu o filho por culpa dela mesma, pois ela trouxe Augusto para dentro de casa e não ouviu os avisos do Jerônimo. O fazendeiro fala que agora tudo passou e que Renata deve ter sim se arrependido e que ela deve ter aprendido a lição que agora Augusto já está morto e nunca mais Renata poderá se meter com o marginal. Ela sofre e diz que ela se sente culpada pois Augusto matou o bebê que ela carregava e que isso lhe dói muito. Mas o fazendeiro fala que assim que ele se recuperar e Renata também ficar recuperada,
ela poderá ficar grávida novamente e que eles serão felizes como nunca puderam ser. A mocinha ficará triste, pois Marina vai ter 2 filhos com o Jerônimo e ela não terá nenhum. Ele fala que ao menos Marina não se meteu com Augusto e que por isso ela está sã e salva com os filhos e que Renata, se tivesse dado ouvido para ele, ela ficaria longe do Augusto e até agora estaria grávida. Enquanto isso, Aníbal vai até o cemitério e fala que ele pode não ter sido amado por Augusto, mas que pelo menos ele ficou milionário, pois herdou a fortuna toda do marginal. Aníbal fala que Augusto tinha tudo para ser feliz com qualquer mulher, mas que ele foi justamente se meter com uma mulher tipo a Renata, que já era casada e enganava o marido dela. Já mais tarde, Regina vai estar em casa. Ela vai conversar com a Roberta então e avisa a filha que elas vão até um laboratório, assim que Renata vir da fazenda, pois ela já ligou para Renata e pediu que a mocinha viesse para a capital, pois ela precisa urgentemente realizar um novo exame de DNA. Roberta ficará nervosa e pergunta para Regina por que ela quer refazer esse exame de DNA. A bandida teme ser descoberta. Regina conta para Roberta que ela acha que a Josefina está enganando elas, pois Josefina entregou para ela as escovas de dente da Renata e da Roberta, mas que no fim ela acreditou em tudo que a Josefina lhe falou, mas que o certo é elas fazerem um exame de sangue. Aí sim, o exame de DNA será 100% seguro. Roberta ficará furiosa e questiona a Regina, por que agora ela foi perceber isso? O que aconteceu? Por que ela está assim tão desconfiada? Regina revela para Roberta que ela encontrou uma caixa da Josefina escondida num falso guarda-roupa, um fundo falso que a bandida criou, e que nessa caixa que ela encontrou tinha algumas fotos da filhinha dela ainda bebê, de quando ela foi sequestrada, e que ela olhou na carinha da bebê nas fotos, e que os olhos da sua filhinha Regina eram os mesmos olhos da Renata e não da Roberta. A bandida vai encher os olhos de lágrimas e fala para Regina: como assim que você acha que eu não sou sua filha? Eu sou a sua filha. Mas Regina fala que tanto a Roberta quanto a Renata ela gosta como se fossem suas filhas e que não importa quem é sua filha biológica, pois a partir de agora as duas são filha dela, mas que ela precisa ter a certeza de quem é sua filha verdadeira, pois sua filha verdadeira vai herdar uma fortuna milionária que o Roberto deixou para ela. Roberta começará a tremer então e percebe que a farsa dela virá à tona. Regina fala para Roberta que Renata ficou de chegar no outro dia e que assim elas vão no laboratório. Roberta vai se negar e fala que não fará nenhum exame, pois ela está se sentindo agora muito humilhada, pois já foi realizado um exame e agora Regina fala que está desconfiada que ela não é sua filha. Mas Regina então vai disfarçar e fala que não está desconfiada da Roberta e sim da Josefina, pois Josefina pode estar enganando a Roberta e também ela, mentindo que Roberta não é filha dela e sim da Regina, mas que apenas um exame de sangue pode provar a verdade, se Roberta é filha dela ou da Josefina, e se Renata é filha dela. Roberta ficará com a cara no chão e não sabe o que fazer. Regina vai tentar então explicar para Roberta que Josefina é uma marginal e que Roberta sabe muito bem que ela até por sinal mata pessoas e que por dinheiro Josefina faria qualquer coisa, e questiona Roberta se ela nunca mais falou com a Josefina e se a bandida nunca mais procurou por ela. Roberta fala que nunca mais quis saber da Josefina, ainda mais agora que ela está presa. Elas nunca mais vão se ver e será para sempre. Nesse momento, então, Gonçalo vai chegar e percebe que Roberta está chorando. Ele pergunta o que está acontecendo. Regina revela ao Gonçalo que ela está desconfiada que a Josefina enganou ela mentindo, que Roberta era sua filha verdadeira, pois tudo está mostrando que Renata é sua filha e não a Roberta. Regina fala que ela acha que a Josefina está enganando ela e também usando a Roberta, para que Roberta se passe pela filha dela e herde então a fortuna milionária que Roberto deixou para a filha dele,
que ela acha que é a Renata. Roberta está ali completamente nervosa com o coração na mão e fala para ela mesma que ela está ferrada se Regina realizar um novo exame de DNA. Roberta vai começar então com seu mais novo teatro e chorando ela fala então para o Gonçalo que ela é filha sim da Regina, pois até está acostumada com isso. Regina fala para ela que já falou que mesmo que Roberta não seja sua filha verdadeira, Roberta, Renata e Matias são sim seus filhos, pois a partir de agora ela é esposa do Gonçalo e adotou os três como seus filhos, mas que ela só quer saber quem é sua filha verdadeira, pois sua filha vai herdar uma fortuna milionária que Roberto deixou. Gonçalo fala que Regina está certa, pois por mais que Regina goste da Roberta e da Renata, ela deve saber da verdade, quem é sua filha verdadeira. Depois Regina e Gonçalo então vão sozinhos conversar no escritório. E Gonçalo fala para Regina o que aconteceu, pois ele percebeu que Regina estava disfarçando na frente da Roberta. Regina revela para o Gonçalo que a Constanza contou para ele que o dia que a Josefina quis matar a irmã do Gonçalo, a Josefina descobriu que a Constanza sabia da verdade, que a Josefina tinha roubado a Renata da Regina e por isso queria dar cabo da vida da Constanza. Gonçalo ficará completamente paralisado e fala como assim? Então quer dizer que a Renata é sua filha e não a Roberta. Regina conta que quanto a Constanza quanto o Honório tem certeza que Josefina está enganando a Regina, mentindo que a Roberta é filha dela e que ela acha que Roberta também sabe disso e que a Roberta está usurpando o lugar da Renata para herdar a fortuna milionária que Roberto deixou para Renata. Regina vai assumir que cometeu o maior erro em acreditar na Josefina, pois ela pessoalmente não foi no laboratório com a Roberta nem com a Renata para realizar um exame de DNA de sangue e apenas levou as provas que a Josefina entregou para ela. Gonçalo ficará nervoso e fala que isso aí tem tudo a ver mesmo, pois Josefina e Roberta adoram dinheiro, só querem vida boa. São duas pessoas sem escrúpulos e moral, e que querem muito mesmo dinheiro, e que se elas sabem disso, que Roberto deixou uma fortuna milionária para Renata, certamente Josefina pode querer usar a Roberta para ganhar esse dinheiro todo. Já no outro dia, Inês conversa com a Regina e comenta que ela não consegue acreditar que Roberta seja filha da Regina, pois até nas fotos de quando as meninas eram pequenas, Renata se parecia muito com a Regina e Roberta se parece muito com a Josefina. Regina ficará confusa e conta para Inês que Jerônimo falou para ela abrir os olhos com a Roberta e que ele garantiu que viu Roberta de papo com a Josefina num café e que a Josefina estava disfarçada, mas que ele reconheceu a bandida. Inês fala que só Regina mesmo para não ver o que está mais claro e que todos já perceberam que Roberto não pode ser a filha dela, pois é tão marginal feita a bandida da Josefina, que é a mãe da Roberta. Isidro fala com um amigo dele, investigador, e o homem garante ao Isidro que as digitais da filha roubada de Regina não coincidem com as digitais da Roberta que Inês entregou para ele. Isidro fala que era isso que ele queria saber, pois ele e Inês tinham certeza de que Roberta estava enganando a Regina, se passando pela filha roubada dela. O homem fala que imprimiu um relatório onde mostra a diferença das digitais da Roberta e da filha da Regina e que as duas são bem diferentes. Isidro fala que as digitais de uma pessoa nunca mudam e que ele estava mesmo certo de que Roberta está enganando a todos. Depois Inês se vai embora e recebe a ligação do marido. Ela ficará sabendo que o investigador descobriu que Roberta realmente não é filha da Regina e que a bandida está enganando a todos. Inês fica sabendo que as digitais da Roberta não são as mesmas da filha da Regina e que, portanto, deve ser a Renata, filha roubada da Regina. Mais tarde, o homem vai deixar a Regina um pouco nervosa quando ele conta que ele mandou um investigador investigar as digitais da Roberta para compararem com as digitais da filha roubada da Regina. E o que ele descobriu é algo muito sério.
Isidro revela que a digitais da filha roubada de Regina não é a mesma digital da Roberta e que, portanto, Roberta não pode ser a filha da Regina e que Regina está sendo enganada por Roberta. Regina ficará completamente paralisada. Inês fala para Regina que ela sabia que Roberta não poderia ser filha dela e que provavelmente Regina foi enganada. Mas Regina ainda fala que ela mesma realizou os testes de DNA. Porém, Isidro garante que Regina não foi pessoalmente no laboratório com Roberta e com a Renata, e que é bem certo que a Josefina trocou as provas que ela entregou para Regina. A mulher ficará emocionada e começará a chorar e fala que o sangue falou mais alto, pois desde a primeira vez que ela conheceu a Renata, ela sentiu um amor enorme. Já por Roberta, ela nunca sentiu nada. Apenas agora quis se acostumar com ela, pois pensava que ela era sua filha. Regina está chorando muito e fala para Inês que era tudo que ela precisava, ter uma filha assim como a Renata. Uma moça boa de coração, bem diferente da Josefina, e que Roberta se parece muito com a Josefina, é claro, porque é filha dela. E depois que Isidro comparou então as digitais da Renata com as digitais da filha roubada de Regina, ficou provado que Renata é a filha da Regina verdadeira, a menina que há 24 anos ela estava procurando. Depois se passa alguns meses, vai chegar o dia do aniversário da Renata e da Roberta. A mocinha chegará feliz na casa do Gonçalo e Regina se emociona em ver sua filha ali diante dela. Depois Regina leva então Renata até o seu quarto e fala que tem um presente para a mocinha e entrega a ela uma correntinha. A correntinha que Roberto deu a Regina no mesmo dia em que ele deu também uma para Renata. E Regina revela que descobriu que o exame de DNA foi fraudado pela Roberta e pela Josefina. A mocinha vai se emocionar e fala a Regina o quanto ela fica feliz em saber que Regina é sua mãe. As duas vão se emocionar e se abraçam, e nesse momento Roberta vai chegar e fica furiosa em ver. Mas Regina fala que Roberta e Josefina fraudaram esse exame de DNA e que Roberta estava usurpando o lugar da Renata esse tempo todo. Tudo para Roberta herdar a fortuna que Roberto deixou para Renata. Renata vai humilhar a Roberta e a chama de mosca varejenta nojenta, uma mulher podre, que não liga para a família e só pensa em fazer o mal e roubar e mentir e enganar as pessoas.